Toda mulher tem que sentir a força e o peso da mão do seu homem. Como assim? A essas alturas, você deve estar se perguntando, ô Braga, como assim? Você está ao vivo, no Instagram, gravando isso aqui, falando para pessoas que você nem sabe quem são que vão te ouvir. Você está me incentivando a ser violento, agressivo em casa com a minha mulher? Com meu filho? Como assim? Não estou entendendo o que você está dizendo. Então, a pergunta que deve estar na sua cabeça neste momento deve ser essa. Como assim? O homem tem que sentir o peso, aliás, toda mulher tem que sentir o peso e a força da mão do seu homem. Será que é assim mesmo? Você concorda comigo ou você discorda de mim? Deixa eu só colar isso aqui. Peraí que deu uma panezinha aqui. Só vou escrever. Enquanto isso você vai raciocinando, tentando entender o que isso significa. Toda mulher tem que receber, tem que sentir o peso e a força da mão do seu homem. O que você entendeu sobre isso? Vamos fazer uma provocação bastante pesada aqui, tá? Muito bem. Então, olha, se a primeira coisa que te veio à cabeça foi agressão, eu quero te dizer o seguinte: nós fomos ensinados, você e eu, nós fomos ensinados dessa forma, né? Nós fomos ensinados a ser, desde criancinhas, você e eu fomos ensinados a ser, desde criancinhas, sermos agressivos, perigosos, rancorosos, violentos e vingativos. Que coisa estranha. Mas, olha, antes de entrarmos no assunto, eu vou te perguntar, você tem coragem de entregar para a sua pretendente ou para a sua pretendida uma cópia do seu RG para que ela vá a uma delegacia de polícia e faça uma pesquisa de você, para que ela queira saber os seus antecedentes criminais? Você tem antecedentes criminais? Se sim, você tem preocupação se ela encontrar alguma coisa lá ou não? Se não, você está tranquilo quanto a isso? De qualquer forma, você tem você teria essa coragem de entregar? É claro que eu não estou dizendo que você tem que sair por aí distribuindo cópias do seu RG para todo mundo, né? Não é assim que funciona. Vou te contar uma experiência minha que quase me deixou maluco. Foi um negócio assim realmente impressionante, que me deixou ali chocado. No primeiro momento, eu fiquei realmente chocado, né? Que a gente fica sabendo disso. Então, isso foi há muito tempo. Isso ocorreu com a minha ex-noiva. Isso foi no começo do namoro. E ela falou pra mim, falou: olha, eu fui à delegacia e fiz uma pesquisa para verificar se você tinha antecedentes criminais. Eu parei assim, estarrecido, né, com os olhos desse tamanho, chocado, sem saber o que dizer. E aí, no primeiro momento. No segundo momento, eu fiquei me perguntando, e eu perguntei pra ela, falei: você encontrou alguma coisa? E ela disse: não tinha nada. E eu falei: caramba, mas como assim? E ela me explicou uma coisa que depois eu entendi. Eu falei: puxa, tem razão, você tem razão. Por quê? Porque, olha, quantas mulheres você conhece que se envolvem com homens violentos, homens perigosos, homens que têm históricos aí de agressão e coisas bem pavorosas. Então,
eu acabei concordando com ela, porque isso, de repente a mulher se envolve com um cara que é capaz de fazer coisas que a gente nem quer falar, né? Então essa é uma experiência minha e que moldou também a minha mentalidade com relação a isso. Olha, há pouco tempo eu fiz esse procedimento de novo, sem medo de ser mal interpretado. É claro que a pessoa que recebe, às vezes ela vai olhar e falar, puxa, mas eu acho que eu não entendi isso aqui. Você não entendeu. Mas por que um homem vai deixar à sua disposição o seu nome completo, algum documento, para que você pesquise na polícia ou delegacia, enfim, de alguma forma, você pesquise e saiba se ele tem antecedentes, se ele tem um histórico violento, se ele tem vida ligada ao crime, se ele tem alguma coisa. Você está começando um relacionamento com uma pessoa, você está conhecendo ela aí, né? E você precisa dessa informação, principalmente você, mulher. Mas a gente também, homem, precisa disso, porque também a gente vai se envolver com uma mulher que está envolvida com o quê? Ou que já foi envolvida com o quê? Isso tudo é uma preocupação muito importante. Você é um homem de alto valor, ou você é um pamonha que fica sendo humilhado pelas mulheres por aí. Então tudo isso são grandes questionamentos que a gente tem que se fazer. Olha, para quem ainda não me conhece, eu sou o Braga, e para quem já me conhece, eu sou o Braga do mesmo jeito, não dá nada, fica tudo igual. Esse aqui é o nosso programa Conversa entre Homens de Valor. E esse programa Conversa entre Homens de Valor vai ser feito em 10 episódios apenas, não deverá ser feito mais do que isso. Os temas são polêmicos, os temas são difíceis de se tratar. Vamos falar um pouquinho sobre signos, daqui a pouco eu vou te falar isso. Então, para quê? Para a gente verificar esses temas. Agora, qual é a diferença entre um homem de alto valor e um cavalheiro? Será que tem diferença? Será que não tem? Será que é a mesma coisa? Será que são apenas nomes diferentes? Bom, a gente vai passando ao longo do período aí e a gente vai analisando isso. Também eu gostaria que você se analisasse para verificar. Você é um homem de alto valor? Se não é possível que seja? Se é possível que você comece a deixar de ser? Bom, tudo é uma decisão, tá? Se por um acaso você não é um homem de alto valor, de acordo com isso que eu vou te passar, então, quem sabe, você pode pegar esses preceitos, pegar essas ideias e começar a aplicar, transformar alguma coisa aqui na sua cabeça e fazer com que você seja encarado por qualquer pessoa que te conhecer em qualquer momento, em qualquer situação, como um homem de alto valor. Olha, eu sou um cristão, então faz muito sentido falar um pouco do que eu aprendi com essa mitologia também. Mitologia, você não costuma ouvir as pessoas falando isso, né? Mitologia hebraica, que envolve também o cristianismo. Então vamos falar sobre coisas simples, como amores que deram certo, amores que não deram certo. Tem amores que nem começaram, né? Por quê? Porque alguma coisa ali desandou, você percebeu que não ia muito longe com essa guria, ou ela percebeu que não ia muito longe contigo, então alguém entrou nesse meio aí, começou a encher a cabeça de um ou de outro contra o outro. Então a gente vive essas sabotagens o tempo todo. É muito legal que a gente consiga ter uma visão. A gente vai falar sobre mensagem subliminar, sobre indução, como é que eu vou induzir a pessoa a falar, a mostrar o caráter dela. Então a gente vai passar um pouquinho sobre isso aqui. Então também sobre os amores que nem chegaram a acontecer. Por que não chegaram a acontecer? Será que nós fizemos a leitura correta daquela pessoa? Será que nossa intenção é baseada em elementos seguros? Será que a gente está baseado em coisas realmente concretas, que são maduras e corretas? Ou será que estamos baseados apenas na testosterona? Será que a gente está pensando mais com a cabeça, tá fazendo a cabeça agir? Ou a gente pensa mais com o meio do corpo, né? Dependendo da sua resposta, aí você vai descobrindo coisas que são muito importantes para cada um de nós. Vamos fazer uma breve análise e dar uns conselhos, umas ideias, umas dicas e algumas sugestões sobre isso. Apesar de ser cristão, nós vamos analisar o seu perfil psicológico através de signos. Você já ouviu falar sobre signos, né? Pois é. Você sabia que Jesus Cristo falou que é para ter conhecimento? Você percebe que muitas vezes as pessoas não seguem o conhecimento, elas não seguem aquilo que Jesus Cristo falou. Ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, nem conhecimento a gente quer ter. Então, pouco importa se eu sou dessa religião, daquela ou daquela outra, eu preciso ter conhecimento. E então eu vou fazer também outra provocação, que é o seguinte:
Existe na Bíblia algum texto que diz que eu não posso ter mais conhecimento do que simplesmente a Bíblia? Não, mas muita gente por aí fala isso. Ah, não, você não pode ler outros livros, você não precisa ler outros livros, todo o conhecimento está aqui. Não, peraí, gente, como assim? Eu preciso sim, e é muito importante sim que eu tenha conhecimento. Porque assim, quando a gente tem conhecimento de indução, de manipulação, dessa coisa toda, você consegue identificar aquele que está tentando te manipular, te levar para um lugar perigoso e te fazer com que você faça coisas que você não faria, que são contra o seu próprio pensamento, o seu próprio instinto, com os seus próprios preceitos, enfim, princípios, né? Mas você às vezes acaba fazendo. Por quê? Porque você está sendo induzido, porque você está sendo manipulado. Manipulação, por si só, não é uma coisa ruim, nem é uma coisa boa. É uma coisa que acontece todos os dias. Você que assiste TV, você está vendo isso todos os dias. Você está sendo manipulado o tempo inteiro, tá? Por exemplo, só um exemplozinho bem simples. Quando você está com aquela sede grande, você está na rua, você para num bar, numa lanchonete, você está com sede, você quer água. Quando você chega lá, você pede o quê? Você pede uma Coca-Cola, né? Ou você pede uma cerveja ou qualquer outra coisa desse tipo. Então por quê? Porque a sua mente está manipulada. Então quando você consegue aprender isso e você consegue identificar essa manipulação, você passa a ter um pouco mais de controle sobre você mesmo. E quem falar para mim, eu tenho controle sobre mim mesmo, puxa vida, gente, que dó, que dó. Olha, eu quero pedir sua participação para que você faça aqui os seus comentários, deixe suas dúvidas, ideias, dicas, sugestões, compartilhe com seu amigo, né, que precisa ouvir umas coisas assim, compartilhe também com sua amiga, aquela que precisa também, que gostaria, né, ou que precisa ouvir algo nesse sentido, tá? Essas coisas que a gente vai falar. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Então, uma parte disso eu vou estar lendo aqui mesmo, porque senão eu me perco no script. Não vai dar para ler tudo isso aqui. Já faz 13 minutos que eu estou falando. Olha, toda mulher deveria sentir o peso e a força da mão do seu homem. Como assim? Bom, então vamos desenvolver essa tese. Quando você era criança, você estava andando por aí, estava correndo, brincando e tal, você caiu. De repente, você sentiu o seu corpo levantar e tal, alguma coisa assim. Você sentiu a força, alguma força te levantando. Te pegou, te levantou, te colocou junto do peito aqui. Era seu pai, te mostrando que ele estava te protegendo. Te trouxe para o peito para quê? Para te proteger. Depois te colocou de novo em pé e tal. Uma criancinha estava andando. Então você sentiu, naquele momento, a força da mão do seu pai. Te agredindo? Não. Te protegendo. Então você vai entender a partir de agora, você percebe? Lembra que eu falei que a primeira coisa que vem na cabeça é agressão, é violência, rancor, não sei o quê. Então perceba que a nossa mentalidade é trabalhar desse jeito. A gente é ensinado a ser rancoroso, a ser violento, a ser perigoso, a ser vingativo. Não, gente, esqueça isso aí. Olha, quando a sua esposa chega em casa, ela teve um dia difícil, ela vem do trabalho, ela estudou, ela estava na faculdade, ela precisa de um descanso, precisa de um carinho. Você é o marido, você vai fazer o quê? Você vai acariciar a sua esposa, vai cuidar dela. Você já mostrou a sua habilidade de massagear os pés da sua esposa? Você já mostrou essa habilidade manual que você tem? A força, o peso da sua mão, com leveza, para massagear os pés da sua mulher? Não. Eu fazia isso. Eu fazia isso. Você já experimentou massagear os ombros da sua mulher, essa região aqui, que a gente fica muito tenso, né? Todas as situações da vida aí deixam a gente muito tenso e isso aqui chega a doer mesmo. Então você já fala oi pro Lucas. Ô Lucas, Priscila Daína Amorim, bom, fala oi pro Lucas. Oi Lucas, não sei se eu entendi muito bem. O Lucas está aqui assistindo com a gente também. Mas, de qualquer forma, olha, então a gente está fazendo uma análise, para quem por um acaso não entendeu ainda, isso aqui estamos falando uma conversa entre homens de alto valor. Mas, mulheres naturalmente também podem participar do programa. Por quê? Porque você está procurando um homem de alto valor. No final, aqui tem até uma piadinha que vou ver se dá tempo de a gente falar, senão vai ficar muito tempo. Por que você pediu para eu falar oi pro Lucas? Eu não entendi, fiquei meio perdido agora. Mas o que eu quero dizer é isso. Que você já experimentou fazer uma massagem nos pés da sua mulher?
Então eu disse que eu fazia isso, né? Traz ali uma água morna, você sabe que ela teve um dia cansado, faz com que ela sente ela no sofá, na cadeira, em algum lugar ali, e coloca os pés dela ali. Deixa relaxando, deixa um tempinho lá. Vai preparar um lanche, muito provavelmente ela está com fome. Vai preparar um lanche, você tem habilidade para preparar um lanche gostoso, saboroso. Você sabe fazer o jantar? Você sabe cozinhar? Se você sabe cozinhar, então legal, você tem um ponto ganho aí, né? Eu morava sozinho, eu não sei exatamente cozinhar, tá? Se eu falar que eu sei cozinhar, é um negócio meio... não posso sustentar. Mas assim, eu morava sozinho, então eu tinha que me virar. E isso é uma coisa. Agora, então, massagem nos ombros, por exemplo. A massagem tá uma coisa entre... você forçar, esmagar os músculos da pessoa e você fazer um carinho. O carinho é uma coisa bem leve, bem suave. Então a massagem está nesse meio termo aí, tá? Você faz com uma certa pressão, mas sem forçar muito e tal, sem ser muito leve também. Então para quê? A intenção aí é distensionar músculos, especialmente aqui em cima. Aqueles golpezinhos assim, isso vai ajudando no tensionamento, tá? Ou no desfazer desse tensionamento. Então eu perguntei já, você já mostrou o seu talento para cozinhar? Você sabe trocar a fralda do seu filho? Você sabe trocar a fralda do seu filho? Se você sabe trocar, olha, também você já tem um ponto positivo legal aí, porque você entendeu que quando você pega a fralda, que vai trocar a criancinha que acabou de fazer sujeirinha, você sabe que é uma tarefa difícil, né? Mas se sua mulher tem que fazer isso, por que você não tem que fazer? A mulher tem jornada dupla, né? Porque você não pode ter jornada dupla também. Claro que o trabalho é cansativo, tal. Você chega em casa e tá só bagaço. Mas também a sua mulher chega em casa e tá só bagaço. Você percebe como quando a gente é um homem de alto valor, você começa a levar em consideração outras coisas. Olha, nós vamos falar um pouquinho sobre mitologia. Então a mitologia grega é bem diferente da Bíblia. Os deuses gregos eram frequentemente falhos e impulsivos e até muito cruéis com suas famílias. No entanto, através dos mitos e da poesia épica, encontramos modelos de virtude, a arete, você já ouviu falar sobre a arete? Que exaltam a lealdade e a proteção familiar. Aqui estão alguns comportamentos de bons maridos e pais na visão grega. Então, a gente vai observar aqui o ponto de vista grego. Eu não vai dar para ler. Soares, meu ídolo pedalante, tudo bem, Soares? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos conversando aqui sobre uma conversa entre homens de valor, tema polêmico, tema difícil. Toda mulher tem que sentir o peso e a força da mão do seu homem. Você concorda comigo, Soares? Vamos falando aqui. Então, olha, pensando em mitologia grega, tudo bem aqui, tudo bem. Como é que você está? Pedalando muito, Soares? Então, enquanto o Soares vai respondendo, a gente vai lendo aqui. Olha, o marido leal e o pai presente, Odisseu. Você já ouviu falar de Odisseu? Isso é mitologia grega, tá? Diferentemente de outros heróis que buscam apenas a glória, como Aquiles, o motor de Odisseu na Odisseia de Homero, que é uma história e tal, é o desejo de voltar para sua esposa e para seu filho. É uma ação positiva, olha só. Ao ser tentado pela deusa Calipso, com a imortalidade, então ela queria que esse homem pertencesse a ela, se fosse seu marido e tal, e ela ia dar a ele um presente fenomenal, que era a imortalidade, ou seja, ele ia viver como os deuses, ia viver para sempre. Mas Odisseu recusou. E por quê? Ele preferiu escolher a esposa dele todos os dias a qualquer outra mulher. Você é um homem fiel? Se você é um homem fiel, então você está no caminho de ser um homem de alto valor. Abraço pra galera, ótima quarta-feira, abençoada. Isso aí, Soares. Um grande bênção para você também, a gente sempre pede. Então, ele preferiu envelhecer ao lado da sua esposa a viver para sempre ao lado de uma deusa grega. Olha que escolha difícil essa aí. A esposa dele se chamava Penélope. Você já ouviu falar de Penélope Charmosa? Mas essa é outra, essa é do desenho, né? Então, a lição prática. A valorização da parceria real sobre a perfeição fantasiosa. Ser um bom marido é uma escolha. Escolher a sua esposa todos os dias é algo absolutamente cruciante. Mesmo diante de tentações, tem tentações que são difíceis, né? Ou distrações.
Bom, então isso aqui não vai dar para ler muita coisa, porque tem vários textos aqui citando a mitologia grega, mas nós vamos também já pegar aqui uma coisa da mitologia hebraica, que é um texto bíblico. Então, olha, Colossenses capítulo 3, verso 19. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Na prática, isso significa o quê? Elimine a grosseria. Você está sendo grosseiro com sua esposa? Você foi treinado, a gente foi treinado para ser grosseiro. Então, elimine a grosseria. Um bom marido é o porto seguro da esposa, não o motivo de estresse dela. Você tem que cuidar da sua mulher e não sobrecarregar a sua mulher. E ser violento, né? Muito menos, pelo amor de Deus. Use palavras que constroem, não palavras que ferem. Então, olha, eu citei no começo que se você é capaz de entregar documentos para que a mulher se sinta segura na sua companhia, sabendo que você, indo lá, né, e conseguindo pesquisar seu nome para saber se você tem algum histórico negativo ou não. Olha, vamos fazer um resumo aqui. Presença, estar em casa não é apenas ocupar espaço, é interagir, né? Você ficar em casa lá, tal, com a sua esposa, com seu filho, tudo bem, mas você tem que interagir, cara. Deixa o celular, pelo amor de Deus. Hoje em dia tá tudo uma coisa de celular, deixa esse raio de celular, vai brincar com seu filho que tá no celular também, né? Jogando lá, um monte de joguinhos que tem aí agora que atrapalham tanto a vida da criança e tá atrapalhando o desenvolvimento dessas crianças. Então, a provisão emocional, dar segurança e carinho é tão importante quanto pagar as contas. Pagar as contas, trazer o sustento para o lar é indiscutível, né? Mas, assim, é muito mais do que isso. Você precisa ser carinhoso com a esposa, você precisa ser cuidadoso com ela e com o filho também, se você tiver. E depois, outra coisa, a gente vai falar sobre o seguinte: você vai ter filho no primeiro ano de casamento? Meu querido, você é um homem de alto valor. Então, em outro programa, nós vamos falar sobre isso, tá? Então, um conselho prático final aqui para a gente fechar o ciclo. Ser um homem de alto valor não é fácil. Isso inclui estudar, trabalhar e ceder diante de pressões que não lhe trarão benefícios. Se você perceber que não está tendo benefício em alguma coisa, que isso você pode acabar prejudicando uma pessoa, enfim, ou acabar se prejudicando, repense aquilo que você está fazendo. Por exemplo, você está tentando se relacionar com uma mulher. Ela te dá atenção, mas gosta do glamour, além do intelecto. Cuidado, sinal de alerta. Se você, enfim, é uma pessoa dada a aprender coisas, está sempre aprendendo, isso não significa, cuidado, porque às vezes você vai entrar numa situação que você pode se chocar com ela ali. Mas muita coisa tem que ser analisada, porque se sua mulher é uma empreendedora, por exemplo, tem uma sobrinha que é empreendedora, ela trabalha bastante, está sempre ativa nas coisas aí, está sempre em eventos, isso é bem legal, né? Então é difícil a pessoa ficar lendo. Eu, por exemplo, eu leio bastante. Então, por exemplo, e sou um cara bem ansioso. Então, por exemplo, neste momento tem 3 livros que eu estou lendo. Então eu fico dividindo a leitura entre esses 3 aí. E também várias outras coisas que eu faço. Então a gente vai falar um pouco sobre cuidados com o próprio corpo, né? Uma academia, uma prática de esporte, umas coisas assim. Mas só para a gente terminar aqui, para não viajar muito na maionese, uma das coisas que se pode fazer é induzir. Como é que você vai conquistar uma mulher? Como é que você vai saber? Olha, vai induzindo. Vai jogando os gatilhos mentais que orientam a pessoa a entregar o seu melhor. O que é o seu melhor? Nisso, ela vai deixando claro qual é o seu verdadeiro caráter. Mostrar o seu verdadeiro caráter. Olha só, dependendo do que acontecer, você poderá sentir uma dor profunda. Mas saiba, o futuro poderia ser bem pior. Se esse relacionamento nem acontecer, talvez seja melhor para você. Agora, vamos voltar um pouquinho aqui. É o seguinte, mostrar o seu verdadeiro caráter não significa que a pessoa é ruim, que ela tem um mau caráter. Significa que ela vai te mostrar, assim como você vai mostrar ela também, muitas coisas que você só vai descobrir depois de um certo tempo, e às vezes depois de um tempo que já vai causar muito prejuízo. Então, nesse sentido, é melhor terminar logo, ou nem começar, né? Você vai descobrir isso. E como você vai fazer? Você vai induzindo a pessoa, vai conversando. São palavras, nada estranho. Você não vai perguntar à pessoa: você já matou alguém?
Nossa, como você matou essa pessoa? Se eu já matei uma pessoa, você acha que eu vou dizer pra mulher com quem eu tô me relacionando, eu tô querendo me relacionar, que eu, não, eu já matei pessoas e tal, não sei o quê. Não é assim, né? Então é por isso que a gente tem que ter um cuidado, vai induzindo, vai conversando, vai trocando ideias, que aí tanto você se expõe, como ela se expõe também. E aí, se alguma coisa for dar um choque muito grande, você vai entender, tá? Se for dar um choque muito grande, você conseguir entender isso, então abandone logo, abandone e siga a sua vida sozinho, porque aí é melhor para você. Se ela usar palavras ofensivas, ainda que de forma sutil, disfarçada de certa docilidade, saiba, no próximo momento, isso poderá se tornar uma agressão. Existe uma coisa que se chama progressão da violência. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa ter esse cuidado. Será que uma agressão verbal, mas já uma agressão verbal, eu estou só conversando com essa pessoa, estou tendo praticamente uma amizade com ela, só estou interessado, manifestei meu interesse, e a pessoa já me agride e diz que às vezes não, é uma brincadeira e tal. Olha, cuidado com essas brincadeiras, porque isso aí, repetindo, você é um homem de alto valor. Então, você vai fazer brincadeiras que a pessoa pode entender que são violentas, que são agressivas, que são perigosas, que ela vai ficar com medo de você? Talvez não. É muito importante ter cuidado com isso, tá? E também, às vezes, pode acontecer um deslize, você realmente fazer isso? Pode. No que a pessoa fala, olha, não gostei muito disso que você falou. Você percebe, fala, puxa, eu dei uma bola fora. Dei uma bola fora, falei uma coisa que deixou a pessoa insegura, deixou essa mulher insegura, então já corrija, né? Já dê um jeito de corrigir isso aí, peça desculpas e tal. Por quê? Porque você não pode, né? Você é um homem de alto valor. Você não pode deixar que alguém fique com medo de você. Medo não. Medo não faz parte da relação amorosa. Não pode, cara. Isso vai fazer mal para a relação. Em algum momento você vai ter um filho com essa mulher, será que vai? Você vai ter um filho com ela. Essa mulher vai ter medo de você? Vai passar isso pro filho. Você percebe que a gente precisa ter um cuidado muito grande. E se você revidar essa agressão, você será considerado como um agressor. Não é isso? Como um sujeito violento, como um homem mau, perigoso. E aí e ela vai sair como vítima da circunstância. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande para não deixar transparecer algo que a gente não é, que é um sujeito perigoso. E agora, se você é um sujeito perigoso e essa mulher perceber e cair fora, deixa ela embora. É um teste duro. É um teste duro. Então esse foi o nosso primeiro programa Conversa entre Homens de Valor. Você pode assistir esse programa de novo e fazer algumas verificações aí. Se você concorda comigo ou se você discorda de mim, deixa aí seus comentários, suas ideias, suas dicas e sugestões e vamos trocando ideia. Então serão apenas 10 programas, mais ou menos a cada 3 dias, vai depender um pouco de que dia vai cair, tá? Então aproveite e deixe seus comentários, né? Também curta nosso programa, ajuda a gente aí nos algoritmos da vida. Isso é muito importante pra gente aqui da TV Campo Grande. Você sentiu que alguma coisa boa pode ser aproveitada disso que eu falei? Então fique à vontade de também deixar seu comentário aí. E que tal enviar para os seus amigos também? Eu preciso te sugerir livros, eu vou te sugerir, né? Vários livros aí que eu leio também, para que você leia e aprenda um pouco sobre autoconhecimento. Autoconhecimento é uma coisa absolutamente importantíssima, criança Lamansa. Afinal de contas, você precisa se conhecer, a gente precisa se conhecer. Então, autoconhecimento é uma coisa absolutamente imprescindível, não dá para ficar sem. Nenhum de nós deverá ser permitido, ou nenhum de nós deveria ter ser permitido ter qualquer relacionamento antes dos 20 anos de idade. Os 30 anos de idade. A gente não deveria ser permitido ter relacionamento amoroso antes dos 30 anos de idade, mas de forma nenhuma. E além disso, todos nós somos, na verdade, eu quero dizer o seguinte, antes disso, todos nós somos imaturos e não sabemos o que queremos. Isso serve para você também.
isso serve para mim também. Se eu não tivesse tido relacionamento antes dos 30 anos, teria sido chato, viu? Teria sido uma prova difícil. Mas essa sociedade altamente sexualizada em que a gente vive, você vê o tamanho do problema que a gente se mete, né? Primeiro deveríamos pensar em nossa espiritualidade. Desenvolva o seu espírito primeiro, querido. Depois, vai pensar na sua carreira. Você já tem uma profissão? Se você não tem profissão, você vai querer arrumar mulher, você vai querer arrumar filho, cara. Olha o tamanho do problema que você se mete. Por quê? Porque você tem que provar que você é homem? Oh, Jesus! E depois de tudo isso consolidado, afinal de contas, deveríamos pensar em nosso casamento. Não primeiro arrumar uma mulher e arrumar filho. Percebe como tudo isso está errado? Você conseguiu perceber essa coisa que está toda errada? Quantas pessoas você conhece que têm filhos, mas que não têm casamento? Quantos filhos estão abandonados pelos pais? Quantos filhos, famílias quebradas, desestruturadas, que os filhos sofrem? Eu vou contar um pouco da minha experiência nesses programas. Eu nunca falo muito a meu respeito, mas eu vou contar um pouco da minha experiência. Muitos passam fome e passam por situações indizíveis, dificuldades assim, indizíveis, que melhor a gente nem detalhar muito, né? Você quer entrar para essa estatística macabra? Eu acredito que não. Eu decidi que eu jamais entraria. Olha, eu posso ter todos os defeitos, você pode achar todos os defeitos do mundo em mim, mas eu não deixei um filho sequer passando fome. Eu não deixei um filho sequer sentindo a ausência do pai. Definitivamente, eu não errei nesse sentido. Para os primeiros 10 episódios, ou melhor, para o primeiro, né, dos 10 episódios, qual foi a lição mais dura ou a perda mais significativa que você sofreu e que poderá sugerir para o próximo tema? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Braga, e para quem já me conhece, eu sou o Braga do mesmo jeito, muda nada, fica tudo igual. E esse aqui é o programa Conversa entre Homens de Valor. Muito obrigado pela sua audiência. TV Campo Grande, rumo à eternidade.